Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor
Bom dia a todos, que bom que você está aí acompanhando novamente este culto, essa celebração nesta manhã de domingo. Que bom nós podermos ter novamente esta oportunidade da palavra de Deus ser semeada em nosso coração. Você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook, seja bem-vindo. Que Deus possa fazer com que assim você tenha este culto assim especial na sua casa, com a sua família. Vamos iniciar assim este culto em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você para nós cantarmos o primeiro hino, Como é Bonito, Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Vamos confessar os nossos pecados a Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados e assim oremos. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus,
por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido vocês para nós lermos o Salmo do dia para este culto, o Salmo 65, 9 a 13. Salmo 65, 9 a 13. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu as amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, para todos sempre. Amém. Vamos também fazer a leitura do Evangelho, conforme Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9 e 18 a 23. Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra,
e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido vocês para nós então cantarmos o próximo hino. O hino Dá-nos a Tua Palavra. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. O abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. O evangelho de hoje, conforme vocês puderam acompanhar agora há pouco, Mateus capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9, e também o versículo 18 ao versículo 33. É a conhecida parábola do semeador. E nós sabemos que Jesus, em várias passagens bíblicas, ele vem ensinando, falando para as pessoas por meio de parábolas. Pois Jesus sabia que era um método muito eficaz, era um método no qual fazia com que a palavra chegasse bem também aos ouvidos daquelas pessoas. Ou seja, ele sabia que as pessoas gostavam também de uma história. E assim, ele conta esta parábola do semeador. E também a segunda parte, principalmente versículo 18 ao versículo 33, explica-nos esta parábola. Esse texto de Mateus, Mateus capítulo 23, que também está registrado em Lucas e também em Marcos, Jesus inicia esta parábola, contando esta parábola, observando que ele estava à beira-mar, ele estava Mar da Galileia, mais conhecido também como o Lago de Genezaré, e muitas pessoas estavam ali para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí Jesus conta-lhes esta história, esta parábola, a parábola do semeador. Vamos aqui relembrar alguns pontos, alguns destaques desta parábola do semeador.
Jesus conta que um homem saiu para semear. Ele diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, só que os passarinhos vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e quando essas sementes brotaram, o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes ainda caíram em meio aos espinhos e cresceram, só que foram sufocadas. As plantas foram sufocadas pelos espinhos. E ainda outras sementes, por fim, caíram em terra boa e aí produziram muito. Jesus explicou esta parábola dizendo que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O diabo vem, tira o que foi semeado. Um exemplo bíblico que ilustra bem isto é a de Judas, o traidor de Jesus. Ele ouviu a palavra da boca do próprio Jesus Cristo. Teve muitas e muitas oportunidades, mas permitiu que o diabo entrasse na sua vida e arrebatasse dele a boa semente. A semelhança de Judas, muitas das vezes em que nós temos ouvido a palavra de Deus, acabamos não a valorizando, não crendo nela, e com isso não obedecemos à vontade, à sua palavra, à vontade de Deus. E com isso o coração torna-se cada vez mais duro, e então o diabo se aproveita e tira esta palavra. Qual será a produção? Qual é a produção desse solo? Simplesmente nada, absolutamente nada. Há também as sementes que foram semeadas no solo rochoso. Segundo Jesus, o solo rochoso são as pessoas que ouvem a mensagem e ficam muito alegres, mas dura um pouco, porque não tem raiz. E quando chegam então os sofrimentos, as perseguições por causa de Jesus, elas logo abandonam a fé. Qual solo é este? Qual? Pessoas que ouvem e conhecem as maravilhas de Deus, alegram-se muito com a mensagem do Evangelho, mas esta alegria, entusiasmo se transforma algo passageiro, algo como se fosse fogo de palha. E por quê? Porque não firmaram esta fé, porque faltou firmeza na fé destas pessoas. Infelizmente, muitos querem ser cristãos no início, na alegria, nas bênçãos, mas quando vêm os problemas, as dificuldades, quando são colocados à prova, quando são atingidos pelas enfermidades, pelos sofrimentos, pelas angústias, perseguições, e aí vacilam e até mesmo negam a sua fé. Vale lembrar que Jesus nunca prometeu uma vida sem sofrimentos para o cristão aqui neste mundo. Bem pelo contrário, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. Os cristãos entusiastas querem a coroa da glória, mas não querem a cruz e o sofrimento. E as sementes que foram jogadas no meio dos espinhos? Quais são estas? Esses, segundo Jesus, são aqueles que ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, as ilusões com riquezas, com fama, poder, acabam sufocando a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Da Bíblia podemos citar
Ananias e Safira, um casal que havia crido em Jesus como seu Salvador, porém permitiu que o espírito da ganância, da mentira, da hipocrisia, sufocasse a fé, a sua fé. Esqueceram-se que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os cristãos também são tentados a amar mais o dinheiro, amar mais ao poder, amar mais as coisas do presente mundo do que a Deus. O cristão precisa constantemente ser lembrado, nós precisamos ser constantemente lembrados do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que tipo de solo é terra boa? Que tipo de solo é a boa terra? Qual? A bem da verdade, ninguém é boa terra por nascimento. Ninguém é boa terra por nascimento. Todos nascem como solo ruim, pois todos pecaram. Foi exatamente por isso que Jesus veio para nos salvar. Foi por causa disso que Deus planejou e cumpriu a sua promessa, enviando-nos Jesus Cristo ao mundo. A obra de Jesus, sua morte, sua ressurreição, é o poderoso fertilizante que transforma o nosso coração duro em terra boa, em terra produtiva, que corrige os defeitos de um solo rochoso, cheio de pedras, e o transforma num solo produtivo, macio, que mata os espinhos e ao mesmo tempo aduba e fertiliza o solo para produzir muito fruto. Quem faz parte deste solo? Deste solo fazem parte aqueles que foram batizados em nome de Deus triuno, ouvem a palavra de Deus para mais e mais dela aprender, e dizem conforme o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E em meio às tentações do diabo, buscam orientação da palavra de Deus, e nela encontram força necessária para também suportar essas, ou ainda vencer essas tentações. É um solo sofrido, que vive em arrependimento, mas ao mesmo tempo é um solo consolado, que vive na alegria do perdão, na alegria da graça de Deus. Desse modo, fazem parte aqueles que ouvem a pregação da palavra de Deus e a recebem não como palavra de homens, e sim como palavra de Deus. Logo, não se deixam levar por qualquer vento de doutrina. E mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às perseguições, permanecem firmados no amor de Deus. Pois como os primeiros cristãos vivem na doutrina dos apóstolos, no amor fraternal, na Santa Ceia e nas orações. É um solo que, mesmo estando cercado de muitas ilusões deste mundo, como riquezas, poder, fama, não vivem com os olhos voltados somente para este mundo, mas já têm os olhos voltados para a eternidade, para com Deus no céu. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus semeou esta palavra no seu coração. Isto porque Deus nos amou primeiro, entregando o seu Filho à morte para nos trazer perdão, paz e salvação. Cuide dessa fé. Permaneça fiel ao seu Salvador até o fim, e Ele te fará produzir cada vez mais e mais frutos. Que assim seja. Amém.
Em gratidão ao nosso Deus, nós queremos também agradecer assim a Ele por meio do nosso ofertar, por meio daquilo que nós recebemos diariamente das mãos bondosas do nosso querido Pai Celestial. E também queremos cantar um hino em forma de gratidão ao nosso Deus, neste momento em que nós lembramos assim também das nossas ofertas ao Senhor. O hino a ser cantado é o hino Amarás. Queremos falar com Deus em oração, colocando assim os nossos pedidos, nossos agradecimentos a Deus, e conforme for da vontade dEle, Ele irá assim nos atender. Falemos assim com Ele em oração. Ó Pai, enaltecemos o Teu constante amor para todo sempre. Proclamamos a Tua fidelidade a todas as gerações e de maneira especial a Tua fidelidade a cada novo dia, especialmente nesta manhã, neste dia novamente. Agradecemos-te por nos chamares através do batismo para sermos Teus escolhidos. Batizados na morte de Cristo, renunciamos a Satanás e as suas obras más e ressuscitamos da morte do pecado para uma nova vida. Mas muitas vezes falhamos em nossa caminhada. Perdoa-nos, ó Senhor. Temos sido falhos no semear da Tua palavra. Perdoa-nos, ajuda-nos e capacita-nos. Lembra-nos pela contínua presença Tua em nossa vida, especialmente pelo Espírito Santo, o qual está em nossa vida pela Tua palavra. Abençoe-nos para que sempre possamos assim recebê-la, para que esta possa ser lei e evangelho em nossas vidas, em nossos corações. Santo Deus, colocaste esta Tua palavra em nossos corações, a Ti louvamos e agradecemos, e ainda Te pedimos, faça com que possamos cuidar da nossa fé, dê-nos forças contra as investidas de Satanás, forças e vigor em meio às perseguições, fé e dedicação
também quando somos tentados pelas ofertas deste mundo. Ainda capacita-nos para levarmos a semente do Evangelho aos corações das outras pessoas, as quais, assim como nós, precisam se arrepender e receber o perdão. Assim, move-nos a evangelizar conforme Jesus Cristo nos ensinou, nos dando a certeza da tua companhia. Toda honra e glória, poder e majestade sejam a ti, ó Senhor, quando oramos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejo a você uma abençoada semana, conforme as palavras ditas na mensagem, que nós possamos cuidar bem dessa palavra que nós recebemos em nossos corações e ao mesmo tempo levar esta palavra, levar esta semente para tantas pessoas ao nosso redor. Deus vai com certeza nos usar nesta obra maravilhosa que Ele colocou em nossas mãos. Uma abençoada semana a você. E vamos cantar o último hino, Em Nossa Vasta Terra. Em nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. A todos os recantos nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando o Salvador. De Deus as maravilhas que vemos ao passar, por selvas e por ilhas, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são. Professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Seu nome proclamado a toda geração, traz ao desventurado a paz e a redenção. A terra consagrada ao nome
Jesus, será abençoada andando em sua luz.